Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal sob demanda. Espero que todos estejam bem aí, né? Hoje eu estou aqui no nosso site aberto aqui no Parque da Cidade. Hoje tem ninguém, choveu pra caramba. Eu hoje estou com uma camisa promocional que eu ganhei de um amigo. Hoje teve gravação cancelada, né? Hoje a gente ia gravar a Garota do Asfalto lá com o Albino, com a Gil, com o Dan aqui, com a Marcondes Fran, mas não rolou por causa da chuva. Na verdade era só eu e o Dan, né? Marcondes ele ia dirigir só. Mas tudo bem, não rolou também por causa da chuva. Estou aqui com o meu penteado, né, meu semi-break, pra gente conversar aí, ter esse papo legal. Mais um dia de vídeo no nosso canal. E lógico, por favor, não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar. E se você não é inscrito, inscreva-se, né? Aquele que não é inscrito, que se inscreva. Se inscreve aí para ajudar a gente a engajar, a gente precisa crescer aqui, né? Tô fazendo esse trabalho de uma forma muito vocacional mesmo, né? Muito pessoal. E a gente sempre planta querendo que o plantio dê resultado. É isso. Lógico, se não for legal, não for interessante, é evidente que você vai embora. Mas se for legal, o conteúdo para você, se te agregar em alguma coisa, ajuda a gente aí. Bom, hoje eu vou falar de amor, um pouco de amor. Não o amor na sua completude e tal, porque seria uma coisa um tanto complexa, mas o amor nos relacionamentos. É claro que se a gente falar de amor nos relacionamentos, de cara vem tipo namoro, casamento, né, ficadas e etc. Isso conta também. Mas se a gente parar pra pensar no objetivo de um relacionamento, né, por que as pessoas se relacionam? É para amarem? Também, né? Também para amar, né? Porque principalmente quando, por exemplo, as pessoas se conhecem, começam a se gostar, começam a se amar e firmam um compromisso, né? Pode ser de namoro. Porque é namoro. Assim, antigamente o pessoal ia lá e casava de uma vez, né? Hoje não tem isso. A não ser nas culturas, em algumas culturas orientais, talvez em algumas partes da Índia, do Oriente Médio, e olha lá, né? Ou alguma cultura mais tradicionalista, patriarcalista, né? Patriarcal, que esteja aqui na nossa parte do Ocidente, que é um pouco mais raro, né? Mas de resto, é geralmente isso que acontece. Mas será que acontece das pessoas se juntarem, namorarem, noivarem, casarem sem haver amor de verdade? Né? A resposta é um tanto implícita, porque a gente, para pensar, é lógico que sim. Né? As pessoas que casam por interesse, as pessoas que casam por conveniência, né? Às vezes a pessoa não, às vezes você está decepcionado com o relacionamento, né? Porque teve um monte de problemas ali. Aí vem outra pessoa oferecendo, né, amor ali, né, super apaixonada, tal, por causa da beleza dela, por causa do jeito, por causa do dinheiro, sei lá, qualquer coisa. E aí a pessoa vai lá e aceita e entra nesse relacionamento sem amor, né? Pelo menos em uma das partes, nenhuma das partes com certeza. Nas duas partes também tem, mas aí sempre vai ter uma questão de interesse ali, né? E nessa outra parte, por exemplo, de a pessoa não não amar a outra, pode ser também só nem necessariamente interesse, mas pode ser também aquele negócio de tipo assim, a pessoa tá conveniente, tipo assim, apareceu alguém que gosta de mim, tipo, tô sozinho mesmo, vou lá e fico, e ver no que dá. Até porque antigamente, né, nesses casos onde os casamentos eram arranjados, né, que é uma coisa muito mais antiga, eu acredito muito que ao longo dos anos as pessoas se amariam, né, ou se amaram. Né, o amor estava aí há algum tempo verbal, né, na realidade dessas pessoas. Mas voltando para hoje, né, as pessoas estão ficando cada vez mais frias, né, a gente tem os movimentos aí dos Red Pills, né, os MGTOWs, né, esse dia eu estava falando ainda com um amigo meu sobre essas questões, as diferenças e tal, inclusive tem um monte de áudio para responder dele, né, bem como ele também responde os meus, né, dentre outros, né, o Manuelzão, o Manolo aí, meu querido, possivelmente vai assistir esse vídeo aí, hein, beijo na alma pro seu irmão. E aí, a gente comentando, né, sobre essas questões das friezas, as questões das pessoas se decepcionarem, de não serem verdadeiras, né, não guardarem valores e tal, né, e o porquê e o como, na verdade, como que esses tipos de relacionamentos acabam acontecendo, né, e essas pessoas acabam tipo deixando de lado de se relacionar, né?
por causa de cultura, de decepção, excesso também de facilidade para se relacionar, né? A facilidade do sexo mesmo, né? E da multiplicidade de parceiros, né? Que tem acontecido bastante, né? E como a informação está tão acessível que é muito fácil você se comunicar com alguém para você encontrar alguém, né? A gente tem aí os famigerados Tinders da vida, né? Badus, dentre outros, né? Jalmo, enfim, todo mundo aí já usou pelo menos uma dessas coisas aí, dentre outros, né? Todo mundo já usou, né? Eu mesmo já usei, né? Mas Tinder nunca deu certo para mim. E aí, cara, como é que surge o amor, né? Que é uma coisa um tanto complexa. E do meu ponto de análise, você tem toda a liberdade para discordar de mim, para acrescentar, para me corrigir do seu ponto de vista, né? Enfim, para fazer sua colocação, pode ser a parte do que eu estou falando, que é, tipo assim, o amor é uma construção complexa, tipo um prédio. A gente tem um prédio aqui, né? Olha aqui, tem um prédiozinho aqui. Esse prédio aqui, por exemplo, né? Tipo assim, se você está com uma grana, não sei quanto custa para construir um prédio desses, tá? Vamos supor que sejam 10 milhões de reais, né? Sei lá quantos andares ele tem, né? Mas para você construir ele ali acabadinho, para você entregar para o consumidor final, né? Com o básico de tudo. Será que se o cara chegar hoje, né, amanhã tá pronto? Ou daqui a um mês? Não, leva tempo, cara, para construir, né? Lógico que não ia levar uma eternidade, mas tem um tempo devido ali, né? Certamente um ano e meio, depende da construtora, etc e tal, né? E o amor, né? É lógico que assim, eu não estou falando que você vai encontrar uma pessoa numa balada, você vai encontrar uma pessoa num bar, né? E você vai já começar a amar. O ponto não é nem esse. Porque tem pessoas que esperam, que encontram outras pessoas para satisfazerem algumas necessidades que são físicas, sentimentais, emocionais, bioquímicas, fisiológicas, neurológicas, e espera que o amor aconteça também, né? E aí, ou elas estão dispostas ali a se abrir para amarem, né? Isso é óbvio, isso faz parte do jogo, essa é a lógica da coisa. Mas como a gente espera que isso aconteça, né? Aí voltando até para a análise do próprio prédio, né? No caso, quando a gente está falando de relacionamento, são duas pessoas, tá? Pode ser um homem e mulher, ou um homem com mulher, que seja, e pensa no que você quiser, tá? A gente está falando desse tipo de relação agora, né? De casais, pares, etc. Como é que essa parada vai acontecer, né? Por mais dinheiro que o cara tenha, se ninguém se dispuser a trabalhar por ele, né? E o amor é muito disso também. O amor é uma construção, cara, né? Bem como a felicidade verdadeira é uma construção, né? Para você dizer que você é feliz, você tem que ter construído algo, né? A gente quando acorda num dia e vê um sol muito brilhante, né? Aquele céu azulado, né? Os passarinhos cantando, né? Um local bonito. Não é que você está feliz, você está alegre, né? Porque a felicidade é uma coisa muito mais complexo do que a alegria, né? A alegria é mais um estado, tal. A felicidade é um estágio, né? Eu diria, né? É um estágio que você chega na vida ou em relação a algo muito satisfatório, tal, e você está feliz com aquilo, né? Mais do que estar só contente, por exemplo, né? E voltando para o lance do amor, né? Aí vamos pensar, né, em pessoas que querem amar, querem ser amadas e tal, mas não investem ali o que tem que ser investido, né? E hoje dá pra gente falar sobre várias coisas sobre comportamento, né? Que às vezes nem cabe aqui, porque muita gente vai se esforçar para entender errado, né? Então não vou entrar em pormenores, mas se a gente parar para analisar, e justamente, né, o que é feito de vários tipos de decepções que a gente tem na sociedade, de problemas, de relacionamentos, advém de relacionamentos que pode ser de duas pessoas, uma que é abusiva, a outra não, ou duas pessoas que são temperamentais, ou pessoas que fizeram um filho e não se dão bem e tem problema judicial por causa do filho, né, ou pessoas que brigaram fisicamente e por aí vai, né, ou pessoas que uma roubou a outra, enfim, né, aproveitou da outra, por aí. Quando a gente fala disso, né, de relações que eram para ter amor, ou que eram para construir amor, porque lógico que nem todo mundo que sai, né, numa balada que encontra alguém vai querer amar, não é isso, tá? Mas pessoas que se dispuseram a isso, pelo menos de um lado, que acreditou nisso, né, e depois você tem essa decepção, essa ruptura, que é uma ruptura emocional, psicológica, em algum grau também espiritual, como que essa pessoa vai se dispor novamente a amar, cara? É uma coisa muito complicada, né? Então assim, é por isso que a gente acaba pensando
e por que desses movimentos surgirem. A decepção em relação ao amor. Porque tem o engano e o auto-engano, né? O engano é quando a pessoa vem e mente para você, e você não sabe e tal, e chega num ponto e fala, pô, calma aí, mas eu pensei que era A e era B, eu pensei que era C e era D e tal, e você foi enganado. Outra coisa é quando você tá vendo, aliás, e você descobre depois que a pessoa realmente estava falando uma coisa de outra forma, né? Escondido de você, ok, isso é um engano. Quando você se auto-engana, né, quando tem um sinal claro que a pessoa dá, seja com palavras, com atitudes muito suspeitas, né, com testemunho de outras pessoas, às vezes com provas de outras pessoas ou evidências, né, e você quer ali, né, ficar nesse auto-engano, né, e tal, né, e aí cai numa parada que é o amor próprio, porque as pessoas que não se amam dificilmente vão conseguir angariar, primeiramente, o respeito das outras pessoas, porque se você não tem amor próprio, você vai se desrespeitar, não vai se valorizar, né? E consequentemente você vai emanar carência e aí, né, fica muito difícil alguém muito carente, muito um mendigo de amor, né? Uma pessoa muito pidona às vezes, né? Muito mimada talvez, conseguir alguém que venha querer cuidar dela, né, e tirar ela dessa fossa, né, e educá-la sentimentalmente, emocionalmente, por mais bonita que seja, não adianta, né, seja homem ou mulher, não adianta. Aí voltando para saindo desse afluente, voltando por exemplo para o amor nos relacionamentos e colocando a questão do porquê, por exemplo, né, que isso acontece e muito, né, e aí eu bato na tecla de algumas facilidades que existem. Eu acho que o que tem matado o amor, né, nos relacionamentos, dentre várias coisas, né, mas eu acho que é a falta de propósito mútuo, sabe? As pessoas acham que é uma delas, logicamente, né? As pessoas querem se amar, mas acho que amar você juntar os seus apetrechos, um de cada um, e ir para uma casa e viverem lá e ver o que acontece. Mas tem que ter propósito, né? Se vão ter filhos ou se não vão ter, né? O que vão comprar, o que não vão comprar. A economia doméstica é uma coisa muito importante, né? Não sou nenhuma autoridade para falar sobre isso, mas todo mundo entende, né, a importância disso, né? Esses dias eu estava no comércio de um amigo conversando sobre um casal, né? Um casal que a gente conhece, né? De uma igreja, então, enfim, né? Isso é muito aberto, eu conheço muitas pessoas que tem de várias igrejas. E aí, enfim, a gente tá falando do casal e que a moça, ela é bem ambiciosa, né? Ela tem um tanto introvertida, tem um tanto geniosa, introvertida não, mas geniosa, né? Ela tem o jeito dela lá, né? Não sou tão fã dela, enfim, né? Mas é uma pessoa para frente, uma pessoa muito disposta, né? Ambiciosa no sentido bom, né? Ela quer melhorar no que ela faz na área dela lá, tem uma especialização, né, tem uma graduação melhor que ela quer se especializar e tal. E o marido é um cara muito, tá tudo bem, muito acomodado, tem um trabalho muito fixo, né, até por definição, o tipo de trabalho que ele faz é uma coisa fixa ali, ele não pode sair do local, né. E a gente tava falando disso e tal, de amor, não sei o que, eu falei, cara, mas o que acontece? Uma pessoa dessas, essa moça, né, que é uma moça bonita e tal, é um tanto geniosa demais, mas pra mim, né, enfim, mas que tem lá as peculiaridades dela, né? Tem os sonhos dela. E aí, se ela arranjar um emprego muito melhor, que ela vai ganhar mais do que os dois ganham juntos hoje, às vezes até o dobro, ou mais do que o dobro que eles ganham juntos hoje, ela vai acabar não indo, eu até entendo, porque é um pessoal de igreja, ela vai acabar não indo, sei lá, para a capital, para outra cidade, para uma cidade do interior, ou para outro estado, por causa desse camarada. Pelo menos não de cara, né? E é um sacrifício, porque o cara, né, tem dificuldade de mudar. Isso é claro, porque eu conheço, eles estavam falando, então as coisas começaram a bater. Eu comecei a pensar, cara, isso é um tanto questionável e pode virar um problema grave a longo prazo, né? E aí, por que eu tô batendo mais na tecla da mulher agora? É porque, em geral, as mulheres estão mais dispostas a seguirem os homens do que, se for o oposto, os homens seguirem as mulheres, né? Nesse caso, né? Tem toda uma questão cultural do porquê disso, uma questão psicológica do homem também, não vou entrar muito no detalhe hoje, né? Se a gente ficar no feminismo, machismo, blá 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 blá, né? Então a gente não precisa disso. Mas assim, falando de casal, de projeto de casal, né? Será que não valeria a pena, se isso acontecesse, se o cara sair de um emprego tal, né, e planejar ir com ela, ou ela ir primeiro, se fosse o caso, uma hipótese, ela ir primeiro lá no trabalho e dando tudo certo, o cara ir depois e tal. Quantos caras se dispõem a isso, né? E a gente que é homem, né, e tem um lance do cara ser provedor, não ser provedor, porque os caras estão trazendo agora, né,
a baila de como não é obrigado a ser provedor, o homem não é obrigado a pagar conta, todas as contas, porque as mulheres querem ser iguais e tem que rachar as contas. Eu tenho minha opinião a respeito disso, né? Eu sou um cara equilibrado, não vou entrar muito nessa seara, mas é uma temática interessante. Mas quando a gente fala de sociedade, que é o casamento, que é uma relação, amar é também fazer renúncias em prol do casal, entendeu? Isso aí seria amor também, porque envolve o respeito alheio, né? O sonho da pessoa, que é mais, quando você põe na conta ali, é muito mais viável para os dois, né? Não tô falando que a mulher, nesse caso, por exemplo, ia sustentar o cara e que isso não, ele vai ter dignidade, ele vai procurar o trabalho dele. E se ele aceita, a menos que tá tudo certo, enfim, isso pode acontecer. E até voltando para falar dos casais, dos tipos de casais, né, pegando um pouco desse gancho dessa diferença salarial, tem outras diferenças, né? O que os homens querem e o que as mulheres querem, né? O que as mulheres querem no relacionamento? Porque tem uma diferença quando você namora, quando você está noivo você espera casar, quando você casa, alguns esperam ter filhos, outros esperam ficar ricos, né? Outros esperam ficar ricos e ter filhos, outros esperam ter filhos e ficar ricos, enfim, né? E tem outros que esperam só ter o mínimo de conforto, de saúde, física, mental, espiritual, ali, como todo mundo espera, né? Viverem bem, tá tudo certo, né? Se divertirem de vez em quando, fazer uma viagem 2, 3 vezes por ano e tá ótimo. É uma vida básica, classe mediana brasileira e é isso. Ok, então, quando isso acontece, né? E os dois se dão bem, tá, chuchu, beleza. Mas quando passa o tempo, né? E a rotina, como, nossa, acontece muito, né? A rotina começa a matar a dinâmica do relacionamento, e aí a mulher começa a falar que o cara não é a mesma coisa, que o cara é mais cavalheiro, aí tem um filho, 2 filhos, e aí, tipo, o cara é assim, o cara é assado, né? Ou o cara fala da mulher também, né? Que a mulher não é mais a mesma coisa, muitas vezes, em termos de libido, né? Na cama e tal, né? E isso e aquilo. E aí fica uma coisa muito louca, muito louca, muito interessante, que ao passo que eu converso com muitos amigos, né, e amigas durante muito tempo, né, que é uma coisa muito simples de resolver, que é a falta de, assim, que é diálogo, é dialogar, né, e a gente percebe que muitos problemas parecem ser falta de diálogo. E aí, em alguns casos, quando se dialogam, né, acontece muito assim, de um ser extremamente sincero, né, quer sempre estar certo, fala tudo que pensa, não admite estar errado, e se admitir um erro, ele aponta 2 ou 3 do parceiro, né, e não resolve nada. E os outros que ficam lá em assuntos orbitais, periféricos, e não são objetivos e tal, o homem, a mulher, e aí você fala tipo assim, muitas vezes a falta de diálogo não se resolve só com o diálogo, porque no diálogo precisa da bendita da sinceridade e objetividade. São 2 coisas ali que vão andar para que isso aconteça, né? E aí sim a coisa pode andar, né? Eu acho que tem muitos tipos de terapia, de formas de restaurar em casamentos. Eu acredito muito nisso, né? Por exemplo, casamentos, namoros, noivados, né? Porque casamento, por exemplo, as pessoas moram juntos, mas nunca foram casar na igreja nem no civil, estão casados, né? Perante Deus e a sociedade é um casal. E aí mas voltando pro que é o amor, né? O amor também, ele faz isso. Amor em grande parte, não é só querer ser feliz, é também querer fazer o outro feliz, se respeitando e se propondo dentro da sociedade que é casamento. Então, buscar essa felicidade, né? E tem muitos amigos meus, né, que levavam tipo fora de algumas meninas, uns que nunca nunca tiveram nada muito sério e lógico, uma coisa lógica, a moça não gostava do cara, mas em casos onde os dois estavam ali, um dizia gostar do outro e tal, mas até diziam também que queriam dar certo, mas não faziam por onde dar certo, e esse bendito de fazer por onde dar certo envolve o lance do sacrifício, da renúncia de algumas coisas e tal, né, da paciência também, né, e de colocar os propósitos ali, né. O amor é isso também, cara, não é só aquele sentimento, tipo, aquela aspiração, que é a paixão, né, e fica ali e tal, né, nesse pré-momento, né, antes de uma finalização, que é um casamento com um compromisso muito mais sério, muito mais profundo, né, físico, espiritual, sociológico, socioeconômico e etc e tal, né, porque tem gente que acha que vai ficar encantado o resto da vida com a pessoa, porque é bonita e isso, mas depois todo mundo tem defeito, né, todo mundo
tem sua mania, suas manias, né? Tem o seu corpo, como que age, reage, um ronca, outro come com boca aberta, enfim, e aí, enfim. Tem um filme, inclusive, muito bom, que é Trama Fantasma, isso aí merece um vídeo aqui no canal, e também fala disso, sobre amor. Assista a Trama Fantasma, né, do Paul Thomas Anderson com o Daniel Day-Lewis, né, que foi, pelo menos até então, o último filme que ele fez. Talvez ele tenha se aposentado, espero que não. Ele disse que se aposentou, né, mas espero que ele faça mais alguma coisa, porque é um baita ator. É um baita filme que fala sobre esse tipo de amor que eu tô falando aqui, que não é necessariamente o amor romântico do mainstream, né, do estereotipado que a gente conhece, mas fala desse negócio de você aceitar a pessoa como ela é, né, porque você vê os defeitos ali, numa hora que você pode voltar atrás, e você fala, não, eu sei que é isso, mas, sabe? E tem outras peculiaridades também no filme, né? Esse filme é maravilhoso, uma direção de arte fantástica, uma direção, tudo maravilhoso, atuações. Enfim, mas é um filme que fala sobre isso, é muito interessante. E aí, essa propositude dos casais que eu vejo que falta, né? E às vezes talvez um devaneio de achar que tudo tem que ser lindo, perfeito, maravilhoso, né? E esquecer que as dificuldades fazem parte, as dificuldades da rotina, rotina da semana, né? Ou algumas coisas de final de semana e tal, né? E aí quando você olha para casais que têm sucesso, que são pessoas até um tanto pragmáticas em alguns sentidos, né? E aparentemente metódicas, as pessoas dão certo porque elas têm esse equilíbrio, né? De tolerância e exigência numa medida legal, né? Geralmente é isso, né? E até alguns desses casais que infelizmente acabam se separando, esse equilíbrio existe e o respeito se mantém, né, até depois disso, porque são pessoas muito decididas, né, muito decididas do que elas querem e do que elas não querem. Chega e joga na mesa, né? Não quer dizer que não há dor, né? Há sofrimento, aliás, há dor, mas muitas vezes não há tanto sofrimento, é isso. Eu lembro da frase do Diálogo, Ulisses, meu amigo, né, que ele falava que na arte tem dor, mas não tem sofrimento. Acho que o relacionamento tem dor, mas não tem sofrimento, né? Porque o amor ali, né, não é que ele te blinda ou te poupa do sofrimento. E mesmo que você sofra, porque o sofrimento, na verdade, é uma coisa democrática na vida cósmica, na vida material, nessa vida aqui, né? Eu acho que assim, é um sofrimento, que, se houver, que a finitude dele é muito clara e é muito didática também, né? Diferente de sofrer e querer morrer por causa desse sofrimento, né? Esse é o meu ponto de vista. E aí isso faz sentido, né? Eu acho que isso faz sentido. Então, assim, eu acho que as pessoas têm uma visão muito romântica do que é o amor, que eu não acho que não é tanto problema, tá? O amor romântico, ele é natural, faz parte, né? E eu acho que ele existe, né? Mas ele tem um prazo de validade em alguns pontos, e eu acho que ele é sazonal, ele sempre volta, né? Porque no dia a dia você pode ser rico, milionário, etc e tal, mas você ficar o dia inteiro na sua cama e não aproveitar da sua riqueza, vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada, né? Então ali você administrar a riqueza, administrar os bens, né? Fazer com que se multipliquem, que se mantenham, enfim, né? E você ter os seus compromissos e responsabilidades, depois você volta, né? Para desfrutar de coisas que caracteriza a pessoa que é realmente muito abastada, muito rica, né? Então o amor acho que é um tanto disso também, né? Você é uma pessoa ali, você está ali do lado dela, você tem satisfação, você crê que ela é fiel, você tem a química gostosa de estar perto, né? De cama, de viagem, de passeio, mas você não pode ficar o tempo inteiro perto dela também. Então essa sazonalidade de sentimentos é necessária. E muitas pessoas, quando estafam e também não são muito gratas, isso é muito importante, né? Não concebem a realidade como ela é, e às vezes ficar olhando a grama do vizinho que parece que é mais verde, que nem é, muitas vezes, tá? Parece que é melhor, às vezes outro casal parece que é melhor, porque tem muita gente que é boa em fingir, né? Muitos casais são bons em fingir, né? Quando você vai ver lá, a pessoa está tudo destruído dentro das suas casas, né? Isso é um problema. Então eu acho que é isso, e é diferente daquele amor, né? Que o pessoal fala que não tem que ter dinheiro, que não sei o que, blá blá, tipo, os mendigos na rua, os casais ali e tal, que todo mundo conhece. Eu passo aqui, vejo vários e vários, né? Moças e jovens, e homem com mulher, moça com moça, um rapaz com outro rapaz, etc. Que vivem na rua, né? No perímetro aqui do centro, e com certeza onde você tá existe, né? As pessoas estão ali, mas será que o contexto é tão feliz assim? Né? A gente está falando de um mínimo de completude. Não é. E muitas das pessoas estão ali nessa situação que envolve um monte de questão de dependência química, psicológica, depressão, né? E cultura, enfim, né? E questões patológicas no sentido psicológico, sobretudo, né? Que é o que mais tem, né? Afora, claro, vício,
né? E a falta de perspectiva, de vontade, de querer ter mais alguma coisa, de querer viver só daquela forma também. Então, evidentemente, as pessoas não estão ali nem porque querem e por mais que elas tenham picos de alegrias, eu acho muito difícil haver felicidade muito plena, a menos que sejam pessoas pouco exigentes, sejam monges urbanos que estejam ali, que não parece, né, se elas precisam utilizar alguma substância para sair dessa realidade, né, e entrar num transe ali. Enfim, aí esse amor, com todo devido respeito à situação ali, ao contexto da pessoa, que não desumaniza, é óbvio que eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer, isso está longe de um amor digno do que eu acredito que seja. E eu duvido muito que a maioria não venha concordar com isso. Duvido muito. Né? Seja deles ou seja do restante da sociedade ou das pessoas, né? Não é um problema falar sociedade, né? Sociedade. Mas eu acho que é isso. O amor no relacionamento, nos relacionamentos, alguns têm morrido, outros têm sido assassinados, né? E outros têm sido abandonados, eu acho, sabe? E aí? Como é que tá o seu amor? Você ama, não ama? Tá guardando amor? Já matou seu amor morreu, enfim. Como é que tá? O que você acha? Acho que é isso. Acho que é o maior vídeo que eu fiz no canal, né? Tá consumindo toda a minha memória aqui, mas eu espero que tenha colocado questões aqui que sejam interessantes para você, né? Acrescente aqui no nosso canal, faça um comentário, né? Espero que você goste do nosso conteúdo, tá? Muito obrigado por você ter chegado aqui. A gente tem bastante conteúdo desse tipo aqui, espero melhorar o conteúdo, a estética, né? Até a dinâmica para fazer vídeos mais curtos e mais substantivos, se possível, né? Agradeço muito a sua audiência, a sua presença. Um beijo na sua alma, fique com Deus, tudo de bom e este é o canal Sob Demanda, estamos só no começo.